E aí, tudo bem contigo? Espero que esteja, porque hoje vamos falar dos sinais de pontuação da disciplina de matemática. Inclusive, eu trouxe uma caixinha, que eu criei uma caixinha de pontuações, isso mesmo. Hoje eu só trouxe apenas 5 pontuações, mas tem mais em outras aulas, tá certo? Mas hoje nós vamos ver esses sinais aqui, o de exclamação, o de interrogação, os 2 pontos, a vírgula e o ponto, claro, e o ponto. Então, primeiro, para nós começarmos a conversar direitinho sobre isso, vamos entender o que são esses sinais de pontuações e para que eles servem. Primeiro, eles são recursos atribuídos à escrita. Na escrita, quando vamos escrever um texto, quando vamos escrever uma frase, nós precisamos desses sinais. Porque já imaginou se a gente, assim, escrever tudo rapidamente, uma vez, não tem uma pausa nem vai respirar, já pensou um leitor lendo tudo assim, rápido, não tem uma pausa, não tem um momento, até pra gente falar. Se aqui na minha fala do professor eu falar tudo assim de uma vez, muito rápido, muito acelerado, sem parar um pouco, sem nenhum tempo de respirar para falar, vocês aí, no outro lado, vocês não vão entender. Mesmo assim acontece na escrita. Temos que ter essas pontuações, até porque mesmo além da pausa na fala, precisamos também reproduzir por meio da escrita nossas emoções, nossas intenções e tudo isso, e até essas pausas também para o leitor, quem está lendo o texto. Quando tem essas pontuações corretamente, você entende o tempo que ele parou um pouquinho e aí falou de novo e tal. Então você vai acompanhando essa leitura normalmente. E como acontece isso? Nós vamos ver isso hoje. Inclusive, eu trouxe alguns exemplos para usar todos esses 5 sinais que vamos apresentar hoje. O primeiro exemplo, podemos citar. Vamos usar esse símbolo aqui. Deixa eu pegar aqui na caixinha de pontuação. Esse símbolo aqui, ó, da interrogação. Isso, o símbolo da interrogação. Mas, vamos ver lá. Deixa eu usar aqui. Por exemplo, se eu pergunto: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? É uma pergunta, né? O que é que tá faltando nessa pergunta? O que tá faltando é o quê? Deixa eu colocar aqui. O que tá faltando é a interrogação. Essa que o professor falou estaria correto se o professor, como está correto agora, quando o professor colocou a interrogação, porque aí sim você vai identificar que é uma pergunta. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Então, toda vez que você vê um sinal de interrogação numa frase, é porque é uma pergunta, tá certo? Além do mais, vamos ver outro sinal de pontuação. Quando você está jogando um joguinho que você ganha aquela parte do jogo. Você vai colocar, se você for escrever só, quando você tem aquela alegria, aquela euforia, você diz: eu ganhei! Ganhei! Então, para você ter essa euforia e passar para o escritor, você for colocar isso na escrita, se você for só colocar ganhei, sem nenhum acento, vai ficar ganhei. Não vai ser ganhei! Então, para você passar essa entonação para o leitor, você tem que colocar o quê? Vamos lá, deixa eu colocar aqui rapidinho. O ponto de exclamação. Isso mesmo. Esse ponto aqui, ó. Ganhei! Então, ponto de exclamação. Então, você mostrou entusiasmo. Então, esses pontos de exclamação servem para espanto, entusiasmo. Palavras como, por exemplo, oba! Oba! Você está entusiasmado, mas sem o assunto vai ficar oba.
Não vai ter sentido, né? Mas se a gente colocar agora, eu vou colocar o ponto de exclamação. Olha como mudou as palavras. Ficaram, oba! Ganhei! Então já ficou, ó, as duas com ponto de exclamação. Também pode ser alguma coisa relacionada a espanto. Quando, por exemplo, você vê algo muito estranho, aí você faz que horror! Que horror! Então, esse que horror! Você também vai colocar o ponto de exclamação. Que horror! Tá vendo? Então é fácil, é quando tem essas expressões admirando de algo. E outra coisa que vamos também falar é a pontuação vírgula. Quando usamos a vírgula? Por exemplo, olha essa frase aqui que o professor formulou. Vou precisar de farinha, ovos, leites e açúcar. Se eu for falar bem rápido, sem vírgula nenhuma. Vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Não. Vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Então, para ter essas pausas na fala, a vírgula serve para essas pausas no discurso, ou seja, na fala. Então, vamos colocar a vírgula aqui para ver como é que vai ficar. 1, 2, inclusive tem um ponto final aqui no final. Agora sim. Primeiro tem, no começo de frase, letra maiúscula. Ó, V maiúsculo. Vou precisar de farinha, vírgula. Dei uma pausa na fala. Respirei para dizer o restante, né? De farinha, ovos. Respirei para falar o outro. Leite e açúcar. Então aqui eu usei duas vírgulas. Tá vendo? Eu respirei. Vou precisar de farinha, leite e açúcar. Eu respirei para falar. Eu vou precisar de farinha, leite e açúcar. Não. Então eu vou precisar dar essa respiradinha, ó. Botar a vírgula lá. E aí no ponto final, eu fechei minha frase aqui. Não concluí minha frase. Então se eu concluir minha frase, eu vou colocar o ponto final. Porque eu concluí minha frase. Vou dar outro exemplo de ponto final. O ponto final serve para fechar uma ideia, fechar uma frase, concluir ela, finalizar ela. Por exemplo, eu disse aqui nessa frase, escrevi aqui, fiz um bolo de milho. Pronto, eu fiz um bolo de milho, só quis falar isso. Eu fechei minha ideia, fechei minha frase. Então cadê o ponto final? Cadê o ponto final? Ah, é o ponto final. Lembrei, pera ainda. É o ponto final. Eu fechei minha ideia, fechei minha frase. Então fiz um bolo de milho. Ponto final. Só fiz esse bolo de milho, não fiz mais nada. Então vamos ver outra coisa aqui. Ah, outra coisa. Vamos usar outro exemplo de vírgula. Outra pausa, uma respiração na fala. Quando eu falo aqui nessa frase, quando eu escrevi aqui, gosto muito de Gabriela. Tudo bem, até aí tudo bem. Agora se eu for falar bem rápido. Gosto muito de Gabriela, mas ela me chateou. Como assim? Não, tenho que falar compassadamente. Principalmente uma pausa aqui, depois de Gabriela, né? Por exemplo, quando eu digo gosto. Olha a diferença que o professor vai falar se tiver uma vírgula. Aqui tá sem nada. Então vai ficar uma bagunça. Mas quando eu coloco uma vírgula, já muda. Por quê? Ó, preste atenção. Ó, o G maiúsculo aqui no final, no começo da frase, quer dizer... Gosto muito de Gabriela. Mas... Olha, eu botei um vírgula aqui. Gosto muito de Gabriela. Mas... Ela me chateou. Ponto final. Eu fechei minha frase. Então perceba que eu tive uma pausa na fala. Gosto muito de Gabriela. Mas... Ela me chateou. Ou então poderia ser, gosto muito de Gabriela. Porém, ela me chateou. Mas aqui em Gabriela eu precisei de uma vírgula. Porque eu dei uma parada. Ó. Gosto muito de Gabriela. Vírgula. Respirei. Aí terminei a frase. Mas, ela me chateou. Então, veja que você precisa dessa vírgula para ter essas pausas na fala. No seu discurso, na sua frase, no seu texto. Então, não esquece da danada da vírgula. Quando for respirar...
Pra falar o restante, bota a vírgula lá, ó. Simples e prático. E aí você fechou a ideia, fechou a frase? Aí vai deixar ela solta, assim? Não, vai lá e bota o ponto final. Ponto final! Terminei. O que eu queria escrever pra vocês é desse aqui. Terminei, pronto. Não tenho mais pra falar. Só vou falar outra coisa agora. E isso. Vamos agora para o exemplo de 2 pontos. Isso. Oh, gente, aqui tá. João explicou, não devemos pisar na grama no parque. João explicou que não devemos ficar na grama. Tudo doido assim, sem entender. Ah, meu Deus. Que é isso? Não, tem alguma coisa errada aqui, não tem? Ah, sabe o que é? Olha a diferença que vai ficar agora. Vou colocar os 2 pontos em João explicou. Olha a diferença agora, ó. João explicou 2 pontos. Então, esses 2 pontos eu quero falar o que ele explicou. Agora sim, a travessão, começo da fala dele, ó. Não devemos pisar na grama do parque. Então, ele disse isso, ponto final. Ele falou isso. Mas, quando alguém vai explicar alguma coisa, quando você vai introduzir, vai colocar a fala de alguém na sua texto, na sua frase, você vai colocar os 2 pontos. Tá entendendo? O professor falou que isso. O professor falou, não devemos, quando alguém vai explicar algo, não colocar os 2 pontos. Então, ó, João explicou 2 pontos e eu falei o que é que ele explicou. Então, para me falar o que ele explicou, eu coloquei os 2 pontos. E isso acontece também em outra situação. Sabe qual situação? Por exemplo, vamos lá, deixa eu escrever outra situação aqui. Ah, aliás, eu não vou escrever não. Eu vou deixar vocês raciocinar agora sem escrita. Por exemplo, se eu falo as 4 operações básicas, as básicas de matemáticas essenciais são adição, subtração, divisão e multiplicação. Então aí eu tive que usar o quê? Os 2 pontos e a vírgula. Por quê? Vamos pensar juntos. As operações de matemática básicas são 2 pontos, porque eu vou enumerar. Eu vou falar quais são elas. Então, além de usar os 2 pontos para introduzir alguma fala de alguém, você vai utilizar os 2 pontos também para enumerar o que você quer falar. Por exemplo, as 4 operações de matemática são 2 pontos e você vai mostrar quais são elas. Por exemplo, aí você vai colocar adição, vírgula. Respirei, subtração, vírgula, né? Aí você vai falando o restante e vai dando essa vírgula também nas pausas. E o ponto final lá no final. Não esquece. Como também... Ah, mas esse exemplo aí que o senhor usou ainda tá um pouco assim, meio confuso. Me dê outro exemplo. Tudo bem, não tem problema. Então vamos lá. Então, para eu me sentir feliz, preciso dessas coisas. 2 pontos. Sorrir, ficar tranquilo e conversar. Então, antes de eu dizer quais são as coisas, você falou quais são as coisas. 2 pontos, para depois eu falar, enumerar o que me faz feliz. Então, entenderam que os 2 pontos, além de falar, introduzir a fala de alguém, você vão utilizá-los para também enumerar alguma situação que você quer falar. Quais são isso? As coisas são essas. Isso daqui são elas. Vai namorando. Ou seja, vai falando de um em um depois. Então, é depois dos 2 pontos. Tá certo? Oxe, qualquer dúvida, ó, tô aqui. Tá bom? Então, como é que eu falo? Agora, quando eu vou falar até mais, eu vou colocar, ó, a exclamação. Como é a exclamação? Ó,
Isso, ó como a exclamação tem um pontinho e tem, ó. Isso, muito bem. Então eu vou falar até mais. Tchau! Olha a minha entonação. Então eu tô, ó, eufórico, alegre. Tchau, até mais.